Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui e agora vamos falar sobre transmissão de movimento circular uniforme, beleza? Vamos lá, gente. O que é transmissão de movimento circular? A transmissão de movimento ocorre quando a gente tem um corpo, né, uma roda, por exemplo, girando, e ela vai ter alguma conexão com outro corpo, tá, com outra roda, por exemplo, e esse corpo vai transmitir o movimento para outra. Tá? Um exemplo claro que a gente costuma ver aí são aquelas engrenagens, tá? de máquina. Imagina, é uma engrenagem que gira e o giro dela faz a outra girar, que faz outra girar e assim por diante. Isso que é a transmissão do movimento, tá? E a gente diz que assim, transmissão de movimento circular uniforme é muito simples se a gente sabe bem os conceitos de movimento circular uniforme, tá? Porque a gente só precisa entender que quando a gente transmite o movimento circular, a gente transmite alguma velocidade. E só tem duas, a velocidade linear e a angular. Então vai ter alguma transmissão que vai transmitir a velocidade linear, ou seja, a velocidade linear de um corpo vai ser igual à velocidade linear do outro, ou eu vou transmitir a velocidade angular. E a angular de um vai ser igual à do outro, beleza? Se a gente souber isso, gente, não tem que decorar fórmula. Muita gente tem algumas fórmulas doidas que pegam para casos específicos de bicicleta, que eu tenho associações mais complexas, só que isso só acaba confundindo mais. Lembra que eu sempre falo, menos é mais, beleza? Então, se a gente souber só qual velocidade é transmitida, a gente consegue fazer qualquer conta, beleza? Então, vamos lá. A gente tem três tipos, tá, de transmissão. A gente tem a transmissão por contato, por correia e por eixo comum, beleza? E a dica já está aqui, eu acabei de falar. Basta ver qual velocidade é transmitida. Então vamos começar. A transmissão por contato, gente, é quando eu tenho uma roda encostada na outra. E basicamente toda a transmissão meio tangencial vai compartilhar velocidade linear. Então é o que eu coloquei, ó. Eu tenho uma primeira roda aqui, ó, que olha só, ela gira e de raspão ela pega na outra e faz a outra girar, tá? Nesse sentido. Então, basicamente, qual que é a ideia? Essa roda, ela pega de raspão na outra. Então, a velocidade tangencial, como elas estão se tangenciando, ela vai ser a mesma, beleza? Então, a gente vai ver aqui, ó, que a velocidade do A vai ser a velocidade do B, tudo bem? Se a gente pensar em engrenagens, imagina que essa daqui, ó, ela tem várias engrenagens, tudo bem? E a outra também aqui, ó. Então tem uma engrenagem e tudo mais aqui. Qual que é a ideia? Pensa que eu vou ter uma proporção de um dente para um dente, né? Então eu vou passar por um dente, então se aqui passar 4 dentes, aqui vai passar 4 dentes também. Então basicamente a gente vê mais uma vez que essa velocidade linear é a mesma, tudo bem? E não a angular, porque pensa comigo, ó. Pensa na ideia de dentes, tudo bem? Eu acho que isso ajuda a pensar. Imagina que essa roda é maior. Imagina que ela tem 16 dentes. E essa roda é menor, ela tem só 4 dentes. Quando a roda maior passar por 4 dentes, ela vai ter girado só 1/4 do seu tamanho. Agora, essa menor, que só tem 4 dentes, ela já vai ter dado uma volta completa. Então percebe que quanto menor a roda, como elas compartilham a mesma velocidade linear, tá? Quanto menor a roda, mais ela vai girar, tudo bem? Ou seja, maior vai ser a velocidade angular dela. Então vamos colocar isso aqui, ó. Então se eu sei que a velocidade linear do A é igual à velocidade linear do B, a gente só precisa saber calcular a velocidade linear, tá? Velocidade linear é 2πr vezes f, tá? Então vou ter RA/FA, 2π/RB/FB, tudo bem? Eu nem precisaria escrever isso, tá? Isso aqui já é resolvendo algum exercício específico. Eu só preciso saber a igualdade e saber escrever as expressões. Mas é só para mostrar aqui, ó. Se a gente cortar o 2π, a gente chega aqui. O raio da A vezes a frequência da A é igual ao raio da B vezes a frequência da B. Tudo bem? Então, basicamente, assim, ó, quando eu tenho grandezas multiplicando, eu digo que elas são inversamente proporcionais, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quanto maior o raio, menor a frequência. E vice-versa. Nesse caso aqui, o raio da B ele é menor e a frequência é maior, tá? Então, por exemplo, ele poderia ter dito assim, ó. Imagina que a frequência da A é de 120 Hz. E o raio da A é igual a 4 vezes o raio da B. Beleza? Então é um exemplo de exercício, que nem eu falei. Pode ser que o raio da A, né, ou o número de dentes, tá? Tanto faz se for o raio ou o número de dentes, tá? Vai ser proporcional. Então vai ter exercício que ao invés de falar do raio, ele vai falar do número de dentes de uma engrenagem, tudo bem? Você pode botar no lugar do raio tranquilamente, vai dar a mesma proporção. E aí vamos ver, ó. Se o raio da A
é 4 vezes o raio da B, vai ficar assim, ó, vezes FA igual a raio da B vezes FB. Olha só, raio da B eu posso cortar dos dois lados e eu vou ter, ó, 4 vezes a frequência do A é igual à frequência do B. Então, olha que interessante, gente, ó. O raio da A é 4 vezes o raio da B, ele é maior. E aí deu que a frequência do B é 4 vezes a frequência do A. Percebeu? Então, o raio do A é maior, mas a frequência do B ficou maior, porque é inversamente proporcional. Se a gente quiser saber o valor numérico, seria 4 vezes 120. Tudo bem? Que isso aqui daria 480 Hz. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo numérico para a gente entender, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplo. Show de bola, gente? Então, percebe, bastou saber qual velocidade é igual e saber calcular a velocidade. Só isso, tá? E, gente, o que é interessante? O período, tá? Ele é o inverso da frequência. Então, a gente poderia, se eu quisesse o período, é só fazer o inverso. Então, eu teria o quê? Que o raio da A dividido pelo período da A é igual ao raio da B dividido pelo período da B, tá? Tudo bem? Então, ó, ao passo que a frequência é inversamente proporcional, o período ele é diretamente proporcional, tá? E faz sentido isso, né? Então pensa, ó, se essa daqui ela dá menos voltas por segundo, quer dizer que ela demora mais tempo para dar uma volta. Por isso que o período é maior, a frequência é menor, um inverso do outro. Show de bola? Então, só isso. Transmissão por correia, gente, mesma coisa. A velocidade linear ela é passada. Porque eu estou transmitindo por uma correia que tangencia as rodas. Então pensa assim, ó, toda a correia aqui ela vai ter a mesma velocidade em todos os pontos. Então nesse ponto aqui, se eu tenho uma velocidade de VA e nesse ponto eu tenho uma velocidade de VB, eu posso concluir que essa velocidade VA é igual à velocidade VB, porque é a mesma correia, tá? Não faria sentido elas girarem juntas se a correia tem uma velocidade única, tudo bem? Então, aqui em cima, né, nesse caso aqui, ó, vamos colocar a velocidade angular B ficou maior que a velocidade angular A, tudo bem? E a mesma coisa vai se repetir aqui, ó, quanto menor a rodinha, mais ela vai rodar, então a velocidade angular vai ser maior ainda da B do que da A. Tá, beleza, Eufrásio, por que tem dois casos? O que diferencia? O sentido do movimento. Às vezes o exercício vai perguntar isso, ó, então percebe. Enquanto a A aqui, ó, gira no sentido horário, a B acaba girando no sentido anti-horário por encostar dessa maneira. Quando a gente liga por correia, uma gira no sentido horário e a outra no horário também. É a única diferença, tá, gente? Se ele perguntar aí. E esse caso aqui é muito comum dos casos de bicicleta. Então eu vou ter a coroa conectada na catraca, que vai ligar na roda e assim por diante. Basta a gente fazer transmissão por transmissão. Se eu tiver um contato, é por contato, velocidade linear igual. Se é por correia, velocidade linear igual também, beleza? Ou eu posso ter aqui o caso de transmissão por eixo comum. O que é eixo comum? Imagina que eu tenho uma rodinha aqui no meio e eu ligo ela no mesmo centro de uma outra maior. É isso que a gente colocou aqui, ó. Essa A menor está conectada no mesmo centro da B. E aqui pensa, aqui eu estou forçando, se eu estou colocando no mesmo eixo, elas vão girar juntas. Imagina que é tipo a roda de carro, beleza? Então eu tenho o pneu e tenho a calota. A calota é menor que o pneu, mas tudo gira junto, beleza? Então basicamente aqui é o único caso que a velocidade linear vai ser diferente e a angular vai ser a mesma. Então a gente vai dizer assim, ó, velocidade angular de A vai ser igual a angular de B. Tudo bem? Se a angular de A é igual a angular de B, a gente tem algumas conclusões que são mais intuitivas. Se a gente não fizesse conta, daria para pensar. Qual que é a ideia? Se elas giram juntas, elas demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Ou seja, o período delas é a mesma. Se elas giram juntas, elas dão a mesma quantidade de voltas por um tempo. A frequência é a mesma, tudo bem? E isso a gente poderia concluir aqui, ó. Velocidade angular é 2πf. Ou 2π sobre o período. Então, olha só. Isso aqui simplesmente corta o 2π. Frequência de A é igual à frequência de B. Como é 1 sobre o período, também conclui que o período de A é igual ao período de B. Tudo bem? Ah, Eufrásio, entendi. Ah, e qual tem a velocidade linear é diferente dela, certo? Certo, Eufrásio. Certíssimo. E aí, basicamente, como eu sei qual é maior? Eu poderia, de novo, fazer conta ou pensar, tá? Vamos pensar primeiro. Pensar é legal, né?
Então olha só, imagina esse ponto, imagina esse ponto. Pensa comigo, esses dois pontos têm que dar uma volta no mesmo tempo. Quem tem que andar mais, certo? Para eles conseguirem chegar ao mesmo tempo. O da raia de fora aqui, olha o espação que ele tem que andar aqui, ó. E o da de dentro, ele tem que andar um espaço menor. Ou seja, o VB, né, onde tem o raio maior, ele vai ter que ter um maior ΔS, tudo bem? E como é no mesmo tempo, então a gente vai ter que o VB ele vai ter que ser com certeza mais rápido do que o VA. Beleza? Ah, entendi, Eufrásio. Então eu já sei que o VB é maior que o VA. Como eu poderia ver isso com conta? Ó? Basicamente a gente sabe que velocidade angular é a linear sobre o raio, certo? Então eu poderia escrever essa expressão aqui, ó, dessa forma. Eu tenho a velocidade A dividido pelo raio da A igual a velocidade da B dividido pelo raio da B. Tá vendo que está dividido? Se está dividido, quer dizer que é diretamente proporcional. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Tudo bem? Opa, coloquei raio da A duas vezes. Então aqui a gente vai ter velocidade do B dividido por raio da B. Ok? E aí basicamente isso, gente. Então se elas giram juntas, a velocidade angular vai ser a mesma. Se a angular é a mesma, já bate o olho. Ó, eu tinha, por exemplo, uma bicicleta. O pedal ele é conectado no mesmo eixo da primeira rodinha, que é a coroa, por exemplo, que é a catraca. Aí, basicamente, quando eu giro no mesmo eixo, certo? A frequência de giro no meu pé vai ser a mesma frequência de giro da rodinha que está no mesmo eixo. Tudo bem? Porque está girado por eixo comum, está conectado por eixo comum. Aí eu tenho uma rodinha que conecta na outra rodona maior aqui, ó. Então agora é uma conexão por correia, a velocidade linear é a mesma. Então percebe que eu consigo ir, né, desde o pedal até o giro da roda lá no final, só fazendo essa transmissão, saber qual vai ser a frequência final, a velocidade final, tudo bem? Então é muito importante que vocês saibam apenas que isso aqui não tem nada de novo. A gente só precisa saber qual velocidade é transmitida. Se a gente souber isso, basta a gente fazer uma igualdade, beleza? Então transmissão de movimento, gente, é o tipo de exercício que eu quero que você, quando caia, você fique feliz para acertar de cara. Porque não tem fórmula a mais, não tem nada disso. Precisa saber calcular velocidade linear, angular e saber qual velocidade é igual. Se você souber isso, é só igualar e tá tudo certo, assim como a gente fez nesse exemplinho aqui. Isso serviria para qualquer outro caso. Show de bola, gente? Sem dúvidas. Então continuem seus estudos aí que tá acabando movimento circular, beleza?